Boa noite, com imensa satisfação estamos hoje aqui usando pelo Instagram para podermos fazer a palestra em alusão ao Dia Mundial da Física, o Dia do Físico. Temos a honra de receber hoje o nosso professor Dr. Alexandre César Dourado Neves. Ele é professor aqui da nossa instituição, aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga. O professor Alexandre é mestre em Biofísica Molecular, doutor em Biofísica Molecular, membro da Sociedade Astronômica Brasileira, e traz para nós um tema hoje muito interessante, que é sobre astrobiologia e também fazendo algumas relações com a busca de vida extraterrestre. Serão todos muito bem-vindos. E agora, professor Alexandre, por favor, muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta live com o tema Astrobiologia, uma busca pela vida extraterrestre. O que abordaremos? Nós vamos falar, primeiro, o que é astrobiologia, como se define isso. A astrobiologia é uma ciência de fato, é uma paraciência, uma protociência, uma pseudociência. O que vem a ser a astrobiologia? Depois, o que é essa busca de vida fora da Terra? Como que a astrobiologia se correlaciona com a chamada ufologia? Se é que existe alguma correlação entre elas. E aí vamos falar as diferentes formas da pesquisa em astrobiologia. O que o astrobiólogo faz? Como é que é essa busca pela vida extraterrestre? Esta palestra é uma palestra em comemoração ao Dia Mundial da Física. Tá? Hoje, 19 de maio, é considerado o Dia do Físico. E em várias partes do mundo se comemoram, se tem eventos, tal, desde o ano de 2005, quando foi considerado o Ano Internacional da Física. Então, apesar do tema vir direto da astronomia, a gente não pode esquecer que a astronomia é uma ciência física. A astronomia, no passado, as ciências físicas eram muito unificadas, e a astronomia, pouco a pouco, vai ganhando independência. Mas, no Brasil, a maioria dos astrônomos são físicos de formação. E, para homenagear o Dia da Física, eu vou falar sobre um assunto na qual eu tenho afinidade, uma certa intimidade, que é a astrobiologia. O físico, vamos falar, antes da gente começar a palestra, o que é física? Bom, física é a ciência que estuda a natureza na sua totalidade. A palavra física deriva do grego physis, que significa natureza. As leis da física são as leis da natureza. O físico não inventa nenhuma lei, ele apenas interpreta como a natureza se comporta. Tá? Eu sempre gosto de fazer uma comparação, que na maioria das vezes não tem nenhuma correlação, mas eu acho ela didática. Eu comparo o físico com o psicólogo. O que a psicologia humana estuda? O comportamento humano. E para que o psicólogo estude o comportamento humano, ele tem que ter um objeto de estudo, que é o ser humano. E como que ele estuda o comportamento do ser humano? Primeiramente, observando como o ser humano se comporta, e depois dialogando com o ser humano numa linguagem que seja comum a ambos. Não adianta o psicólogo falar português e o paciente só entender javanês, não vai haver comunicação. Então, a linguagem que seja comum a ambos. E da observação e do diálogo é retirado um conjunto de informações que vai servir para criar um modelo do comportamento deste paciente. É assim que, grosso modo, o psicólogo trabalha. O físico faz um caminho muito parecido. O físico é uma espécie de psicólogo da natureza. O paciente do físico é a natureza. E como é que o físico estuda a natureza?
primeiro, observando o comportamento da natureza e depois conversando com a natureza, numa linguagem que seja comum a ambos. Não adianta você falar bom dia para uma pedra. Uma pedra pertence à natureza. Então eu quero estudar o comportamento de uma pedra. Se eu falar bom dia, a pedra não vai responder, porque ela não entende a língua portuguesa. Então, como é que a comunicação entre o físico e a pedra? Tem que ter uma linguagem comum a ambos. E por incrível que pareça, essa linguagem existe. Chama-se matemática. A natureza é matematizável. Então, por meio da matematização do processo, ou seja, da retirada de informações de maneira quantitativa do comportamento de um objeto, o físico avalia a natureza. Ele observa tamanho, forma, largura, massa, peso, densidade, temperatura, elasticidade, resistividade elétrica e etc. E através dessas informações traduzidas numa linguagem matemática, o físico constrói um modelo de como essa pedra se comporta. É assim que o físico lida com tudo que está à sua volta. O físico estuda a natureza na sua totalidade, mas dentro de uma realidade objetiva, ou seja, a natureza apenas do que pode ser quantificável. E tudo em física, de certa forma, é feito assim. Bom, agora que já apresentamos um pouco da física e do físico, vamos dar início à nossa palestra. Tema de hoje: astrobiologia, uma busca pela vida extraterrestre. Deixa eu só... por favor, pega o passador. Só para mudar os slides. Eu acho que eu deixei ele ali por cima. Acho que está carregando com a bateria. Nós vamos iniciar, mas antes preciso do passador de slides aqui, porque o notebook não tá acessível. Bom, enquanto vamos pegar essa palestra, muitos desses slides fui eu que criei, fui eu que montei, mas muitos eu peguei de outros pesquisadores que disponibilizam, os seus slides na internet, outros são tirados de figuras de sites. Então tem muita gente envolvida, tem créditos aqui que envolvem muita gente. Tá? Não dá para citar todos, mas estão por escritos. Tá? O objetivo desta live é puramente educacional, sem qualquer valor financeiro associado. Então tem slides meus, professor Roberto Bosco, Santiago Siqueira, equipe do CDCC da USP, vários slides, usei slides de excelente qualidade, curso de astrofísica do sistema solar, enfim, tem muitos aqui, não vou ler todos. Professor Augusto da Minelli, professor Roberto Bosco, enfim, Fernando Tavares, Maria Elizabeth Socoloto, enfim, temos vários slides, todos estão aqui, dados os devidos créditos, ok? Então, professor Kepler de Souza, enfim, vamos iniciar. O que é astrobiologia? Bom, astrobiologia, eu poderia dizer para vocês que astrobiologia é uma protociência. O que vem a ser protociência? É uma ciência que está nascendo, é uma ciência bebê, acabou de nascer, mas ainda não tem desenvoltura como outros campos da ciência. Talvez alguns pesquisadores dessa área podem ficar bravos, mas dentro do contexto epistemológico, a astrobiologia ainda está nascendo, ela está sendo construída passo a passo. E leva um tempo para amadurecer como ciência. A astrobiologia, ela também vai ter um nome que antigamente se usava, exobiologia. E ela trata do quê? Aqui uma definição bem interessante. A astrobiologia é a ciência que estuda a origem, a distribuição e o futuro da vida no universo.
Ou seja, como que surge a vida no universo, como que ela se distribui no universo e como ela evolui no universo. Então, uma ciência nova e, podemos dizer, transdisciplinar. Ela sai diretamente como um ramo da astronomia, mas ela envolve muitos outros campos. A palavra astrobiologia vem da junção entre astronomia e biologia. Então, outros campos que a astrobiologia envolve bastante. Temos física, óbvio, e astronomia, mas dentro da biologia, bastante microbiologia, ecologia, geologia, química, paleontologia, até mesmo a área de ciência da computação. Então, a astrobiologia ela vem ganhando corpo ao longo dessa caminhada. Em 2006, nós tivemos o primeiro workshop de astrobiologia aqui do Brasil. Então, o Brasil, com vários pesquisadores, tem se tornado aí um desbravador nesse campo. Algumas questões que se discute em astrobiologia. Como a vida começou na Terra? Como que surgiu a vida aqui na Terra? Esse é um assunto de interesse da astrobiologia. De onde surgiram os seres vivos que aqui estão? Quais são os princípios que regem a organização da matéria que resultou nos seres vivos? Como é que certas moléculas se agrupam e formam um ser vivo? Como a biosfera de nosso planeta evoluiu? Ou seja, como todo esse conjunto vivo interage e evolui. Existem outros planetas como a Terra, e quando a gente fala como a Terra, a gente fala em condições biofísico-químicas. Como reconhecer a assinatura de vida em outros corpos celestes? Como que eu posso descobrir vida? Claro que as pessoas, quando a gente fala desse assunto, as pessoas sempre têm em mente aquele contexto. Manda uma nave lá para ver se tem vida. Mas uma nave vai em uma distância muito curta. Nave vai visitar basicamente o nosso sistema solar, os planetas vizinhos. Mas só na nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de sistemas solares, tá? Com um diâmetro de 100 mil anos-luz. Então, não dá para a gente sair visitando. Então, qual seria a outra maneira de investigar isso? Análises biofísico-químicas, espectroscopia, por exemplo. Você capturar a luz de uma estrela e ver se o brilho dessa estrela muda devido a um planeta que passa à sua frente. Então você vai saber se ali tem um planeta, conseguir rastrear o espectro, que são a assinatura dos elementos químicos que contém aquele planeta. E é por aí que a gente pode inferir se tem elementos com característica da matéria orgânica tal qual conhecemos. O que torna um planeta habitável? Bom, a gente conhece alguns planetas que não têm vida. Pelo menos aqui do nosso sistema solar, até que se prove o contrário, o único planeta habitado é o planeta Terra. E como a Terra é habitada, se existir algum outro, o que faz aquele planeta ter condições para abrigar vida? Será a vida um fenômeno comum no universo? Será que o universo está cheio de seres vivos e a gente que está com dificuldade de encontrá-los? Qual será o futuro da espécie humana na medida em que a vida terrestre se expande para além do seu planeta de origem? Vamos pensar não hoje, daqui a 1000 anos, com toda a tecnologia, até onde o homem vai estar se expandindo? E para onde tudo isso nos leva? Essas são questões que fazem parte do estudo da astrobiologia. Questões importantes, questões vetores. O que é a vida? Pode parecer uma pergunta simples, mas uma resposta nada simples. Muitas vezes a gente vê em livros do ensino médio, quando se fala de biologia, que biologia é o estudo da vida. É uma pretensão muito grande fazer essa afirmação. Porque, na verdade, o biólogo não estuda a vida. A gente não sabe o que é vida de fato. O biólogo estuda os processos biofísico-químicos associados aos seres vivos, melhor dizendo, os processos físico-químicos associados aos seres vivos e a sua classificação. Mas
responder o que é vida é uma pergunta difícil. Uma questão que está além da biologia comum. Uma questão sujeita a subjetividade e definibilidade. Então são questões que a gente precisa pensar a respeito. Como seria a vida fora da Terra? Bom, você tem vida fora da Terra? Será que eles são iguais à vida que nós conhecemos aqui? Se tiver seres inteligentes fora da Terra, será que são parecidos conosco? Essa é uma questão. Como detectar vida fora da Terra? E aí tem vários aspectos para a exploração disso. Bom, mas o ser humano, não é de hoje, ele sempre olha para o próprio umbigo. Ele acha que o universo gira em torno dele. Então, que tipo de ser vivo que nós procuramos? Quando você faz essa pergunta, na cabeça da maioria da população, vem esse tipo de ser vivo. Mas não é bem isso que a astrobiologia procura. Isso aqui é uma visão antropocêntrica. Achar que um ser vivo em outro planeta pode ser parecido com a gente é muita pretensão. A vida, pelo menos até onde conhecemos, surge de um processo de alta complexidade ao longo de evolução de milhões a bilhões de anos. Garantir que em outro planeta as reações ocorram da mesma forma e dê origem a seres muito parecidos, a probabilidade disso é extremamente baixa. Então, um astrobiólogo não espera procurar por um ser com geometria humana. Não. A gente nem sabe o que esperamos encontrar. Mas a gente busca um estudo de forma mais simples. Começar com seres mais simples. Seres bacterióides, parecidos com bactéria. Isso aqui está muito no imaginário popular. E é claro, esta figura antropocêntrica vem de muitos relatos de pessoas que foram sequestradas, ou como se diz com jargão, abduzidas por seres extraterrestres. E tem todo um campo de estudo que busca entender esses processos de abduções, de naves espaciais extraterrestres, que é a ufologia. Será que existe alguma correlação entre ufologia e astrobiologia? Bom, o que eu posso antecipar é que as duas têm um interesse comum em buscar vida fora da Terra, porém, por metodologias muito distintas. Veja, a ufologia, ela tem toda uma história que não cabe a gente contar aqui, isso precisaria de uma outra live só para falar de ufologia, onde a ufologia, ela fala de seres extraterrestres inteligentes com características humanoides e alegam que eles já estiveram na Terra, naves espaciais conhecidas popularmente como discos voadores, pilotados por esses seres extraterrestres, já teriam caído na Terra. Pesquisadores militares norte-americanos teriam capturado isso, e aqui a gente vê o que o pessoal garante que é o registro de uma autópsia de extraterrestres. Esses seres são classificados na literatura ufológica como greys e outros tipos aí, e garantem que isso aqui seria real. Porém, as evidências não aparecem. Aqui outros tipos de estruturas que alegam ser extraterrestres. Aqui mais parte daquela autópsia que um ET, provavelmente com uma lesão grave aqui na coxa, na região do fêmur. Tudo isso é o que a ufologia busca entender. Porém, as evidências são muito precárias. Você não sai por aí encontrando e nem tem esses seres para estudo. Aí muitos vão defender que os militares escondem isso em segredo. Pode até ser, mas enquanto não tivermos como estudar, fazer um tratamento sério, analítico, metodológico, ou seja, dentro do que a gente chama de metodologia científica, com esses seres, a comunidade científica não tem como dar crédito a isso. Aqui algumas figuras mais antigas de um ser extraterrestre pequenininho, capturado. Aqui alguns tipos
de seres extraterrestres que a ufologia prega, os greys, que tem esse formato mais conhecido do cinema, como o ET, aquela cabeça mais triangular, baixinho. Temos os reptilianos, seres talvez mais exóticos, parecendo répteis. Outros mais monstruosos, conhecidos popularmente como chupacabras. E muitos alegam que foram abduzidos por extraterrestres e foi introduzido uma espécie de chip, um circuito integrado sob a pele desses indivíduos, e que isso foi detectado em raio-x, que essas pessoas acabaram tendo que ir para o hospital e retirou-se ali cirurgicamente. Tudo bem, não precisamos nem contestar, pode ser que o médico tenha feito uma cirurgia, retira isso, isso se confirma em um chip. Mas como aquele chip foi para ali? Quem o colocou? Aí muitos alegam que o chip é de tecnologia extraterrestre. E muito se viu, tecnologia era muito pobre comparada com a da Terra, quando não, tecnologia era terrestre até com número de registros. E os discos voadores, essas naves espaciais exóticas, têm sido fotografadas ao longo da história. Então aparecem muitas fotografias. Por exemplo, aqui temos fotos do que seriam discos voadores. Aqui uma coletânea delas. Algumas com bastante nitidez, outras só silhuetas. Aqui uns em formato de chapéu. Também, muitos alegam que esses seres extraterrestres fazem desenhos em plantações, que só dá para se perceber a geometria desse desenho do alto, que seriam esses desenhos aqui chamados de agroglifos ou agróglifos. Então, aqui alguns, as marcas, aí vão analisar que o capim está tombado de tal maneira que não dava para o ser humano fazer isso daquela forma. Enfim, todas essas questões são colocadas em dúvida pela comunidade científica. Você vê uma coisa dessa, você não tem qualquer garantia que isso tenha uma tecnologia que não seja terrestre. Portanto, isto, curioso, interessante, porém, falta subsídio para fazer uma análise mais criteriosa. Então, nesse contexto, a ufologia deixa muito a desejar em termos científicos. O físico e astrônomo, professor doutor Allan Hynek, isso na década de 50, ele começou a se dedicar aos estudos desses objetos voadores não identificados, mais conhecido como OVNIs. E você fala, mas um físico estudando OVNIs? Sim. E OVNIs existem? E eu quero deixar bem claro, sim, OVNIs existem. Porém, OVNIs são apenas objetos voadores não identificados. A partir do momento que eu falo que é um disco voador, uma nave espacial extraterrestre, eu acabei de identificá-lo e ele deixou de ser um OVNI. OVNI é qualquer objeto que cruza o espaço e que você não sabe o que é. Muitas vezes, até mesmo detectado em radares e tudo mais. O Dr. Allan Hynek resolveu fazer um estudo longo disso, com dados da aeronáutica norte-americana, Força Aérea Norte-Americana, e culminou num projeto conhecido como Livro Azul. E olha o que ele detectou, as coisas mais vistas. Por exemplo, bolas de fogo estacionária durante o dia. Rastros luminosos em formatos de charuto, se desloca mais devagar. Luzes estranhas voando em formação. Globos luminosos pairando no ar, assustando muita gente. Vários globos em formação. Luzes estranhas que piscam e desaparecem. Objetos brilhantes que caminham muito lentamente e pequenos com luzes.
estruturas discoides ficando em cima de uma cidade inteira, às vezes mais de uma, formato dos chamados discos voadores, estruturas formando como se fossem triângulos voadores, com luz verde. Aqui nessa figura não está dando para aparecer. Marcas de terreno, mas as marcas de terreno eu não tenho certeza se entra no livro do Dr. Reineck. Eu acho que elas vieram depois. Mas aqueles objetos todos foram detectados. OVNIs detectados em radares da Força Aérea. A pergunta é, qual é a análise científica que nós temos disso? Primeiro, ufologia é uma pseudociência. E o que vem a ser uma pseudociência? Hoje as pessoas usam o nome pseudociência de uma forma muito vil. A pseudociência é todo e qualquer campo do conhecimento que se afirma científico, ou seja, ele se julga científico, mas não passa dentro da metodologia científica. Hoje, para muitas pessoas de redes sociais, pseudociência é aquilo que não concorda com a visão dela. E não é bem assim. Pseudociência é aquilo que se julga científico, porém não passa no teste científico. A ufologia, ela se diz científica, mas ela não passa nos testes. Então, ela é uma pseudociência. Então, ela está reprovada, pelo menos dentro da metodologia científica. Vamos ver as conclusões da análise, dos objetos analisados do Dr. Alan Reineck. Olha aqui que interessante. 30,2% de todos os casos analisados são objetos astronômicos, como, por exemplo, o planeta Vênus. Eu me lembro uma vez, na década de 80, a cidade de São Paulo parou, saiu até no Jornal Nacional, em plantão, um globo luminoso sobre a cidade de São Paulo, e o planetário municipal de São Paulo vai mostrar que era o planeta Vênus. Estava com muito brilho e assustou todo mundo. 30,2% de todos os casos estudados são objetos astronômicos. Balões, 8,65% dos casos. Olha essa figura, não dá um zoom nela. São balão, tá? Satélites artificiais, 10,58% de todos os casos. Aeronaves, quando uma aeronave entra numa nuvem, aquelas luzes piscantes, dependendo da densidade da nuvem, quantidade de cristal de gelo, isso gera múltiplas reflexões coloridas. Aeronaves, 17,11% de todos aqueles casos de OVNIs. Olha as luzes de aeronaves. Ecos de radar falso. É possível um radar gerar um eco falso, acusar um objeto que não existe. 1,1% de todos os casos. Fogos de artifício, sinalizadores, holofotes, 1,9% de todos os casos. Fenômenos ópticos como esse, isso aqui é um fenômeno com nuvens com cristal de gelo, gera uma distorção do Sol, tá? 1,3% dos casos. Aqui como que ocorre esses sunfires? Fenômenos meteorológicos, desde estrelas cadentes, raios, etc., 0,6% dos casos. Nuvens, olha aqui, nuvens, isso aqui é uma nuvem lenticular, isso não é uma nave espacial. 0,6%. Olha essas nuvens, que interessante. Olha o formato dessa. Muitas vezes a pessoa vê isso, assusta. Bom, com relação às marcas em plantações, fraudes, tem muitas. 3,25% de todos esses casos são fraudes. Você pode criar isso em plantações, cara de coelhinho e etc e tal. Um pé, uma marca na plantação muito mal educada aqui, olha. Isso é feito pelo ser humano. Isso não é extraterrestre. Uma mistura de tudo isso, 3,81% de todos os casos. Confusões, etc. Enfim, Projeto Livro Azul estudou 12.618 casos em 21 anos. Identificados 11.917, o que corresponde a 94,44%.
Não identificados, 711 casos, 5,56%. E identificados como visitantes do espaço sideral, 0%. Ah, mas e os que não foram identificados? Porque faltou dados. Muitas vezes, a falta de dados não permite você conseguir fazer uma análise completa. Quantos crimes deixam de ser solucionados por falta de dados? É aquilo que o físico e astrônomo Carl Sagan sempre disse: alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Uma bela frase. Bom, aqui 10 fatos lembrados pelos céticos. Nenhuma testemunha é imune ao erro. Todo mundo que vê alguma coisa pode errar. Descrições dificilmente são exatas, e isto é algo que a gente tem que levar em conta. A exaltação interfere na observação, a pessoa se empolga que vê o objeto, é claro que ela altera a descrição disso. A mídia prefere as boas histórias. Ninguém consegue estimar distâncias, alturas, tamanhos, velocidades de objetos distantes sem referência conhecida. Então as pessoas falam, ele estava numa altura tal, estava com uma velocidade. Não é tão simples assim. Todo mundo tenta ver aquele OVNI do jornal. Se sai notícia, no dia seguinte um monte de gente, talvez até por um processo hipnótico sugestivo, alega ter visto. Aquele caso que ninguém conseguiu explicar, ainda pode acabar sendo o planeta Vênus. Lembra-se, muitos objetos astronômicos. Pilotos e controladores de voo jogam no mesmo time. Então, porque o piloto não quis falar, o controlador de voo... Tá, veja, tudo isso tem uma questão de ser. E a investigação pode ter sido insuficiente. O método científico, ele define um problema, acha uma teoria, define uma hipótese experimental, define uma hipótese nula para teste, projeta um experimento, realiza o experimento e coleta dados, analisa os dados coletados e tira uma conclusão e vê se a conclusão está de acordo com a hipótese inicial. Se tiver, ele publica esse trabalho. E quem vai dar o veredito não é ele, é a comunidade científica através dos seus pares. A ufologia não segue este caminho. Acho que tem muito ufólogo sério, e tem até alguns trabalhos de ufologia que tentam fazer ciência, tá? São mais paracientíficos, tentam caminhar paralelo. Mas a maioria do que se vê sobre ufologia é uma pseudociência, não há dúvida. A astrobiologia vai na contramão disso. Ela quer entender, para buscar vida fora da Terra, ela precisa responder, ou pelo menos tentar responder a questão: o que é vida? E essa é uma definição difícil. Por quê? Como que são os seres vivos? Seres vivos que nós conhecemos têm uma composição química, basicamente formada de carbono. Carbono talvez é o esqueleto fundamental dos seres vivos. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Os seres não vivos, que a gente mais conhece, as composições com maior distribuição, estão em oxigênio, silício e alumínio. Os seres vivos, pelo menos esse que a biologia clássica estuda, são formados por células. Eles têm a capacidade de se reproduzir, têm capacidade de crescimento e mobilidade, têm metabolismo, ou seja, um conjunto de reações químicas que o mantém ativo e vivo, tem sensibilidade, ele responde a estímulos no meio, ele evolui, sofre variabilidade, tem hereditariedade, transmite suas características para os seus descendentes. Ou seja, os seres vivos que nós conhecemos têm essas características. Existem algumas coisas que são complicadas. Quando a gente pega aquela lista de 8 a 12 características de um ser vivo e falar que aquilo define vida, é algo mais complicado. Existem hoje algoritmos computacionais que conseguem reproduzir boa parte daquelas características. E nem por isso a gente fala que aquele programa de computador é um ser vivo, tá? Mas nós temos o que se chama de vida artificial,
tá? Inteligência computacional, interação por meio de regras biológicas, isso hoje é perfeitamente possível. E quando você pega, vamos pegar um vírus de computador, ele tem capacidade de se desenvolver, alguns têm capacidade de mutar, de transmitir suas características, mas eu duvido que algum biólogo classifique um vírus de computador como um ser vivo. Então, isso significa que a classificação de um ser vivo, ela ainda tem alguns pontos fracos que precisariam ser melhorados. Aqui, vida artificial, esses robôs, hoje bastante inteligentes, jogos como a Life, que são estruturas que imitam o processo de evolução da vida. Tá? Alguns experimentos virtuais que tentam, ou muitas vezes, descrevem o comportamento evolutivo da vida. Tá? Sistema presa-predador. Tá? Então, existem muitos. Esse aqui é o Alive, que eu gosto muito, já desenvolvi alguns programinhas com isso aqui, e é muito interessante, porque aqui você coloca algumas regras de interação, e isso se comporta como seres vivos numa dada sociedade e interação entre eles, com crescimento, reprodução e morte. Aqui outro tipo. Bom, o físico Ernst Schrödinger, um dos pioneiros da mecânica quântica, um belo dia ele passa a se interessar por biologia e ele tenta ver o aspecto da vida do ponto de vista físico. E ele escreve um livro pequenininho chamado What's Life? O que é vida? Publicado em 1944, onde Schrödinger levanta questões bastante profundas para a gente buscar compreender o que é vida e como se caracteriza um ser vivo. E nós não temos uma resposta para isso até hoje. Então, já faz o quê? 70, 80 anos que o Schrödinger publicou isso e a gente ainda não sabe responder o que é vida. Uma coisa nós sabemos: a vida se faz por meio de estruturas organizadas. Isso tem a ver com uma grandeza física chamada entropia, uma grandeza termodinâmica associada a processos organizacionais, que depende de números de partículas, interações atômicas, depende de interações moleculares e energia disponível para esse sistema que a gente chama de energia livre. Isso aqui eu vou pular, que envolve algumas equações, mas a pergunta ainda vem: como podemos definir vida? Aqui, uma definição interessante, onde, em primeiro de tudo, a vida em si é algo muito mais subjetivo. Em segundo lugar, nós podemos listar um número de características, tal como complexidade, diversidade, interação com o meio ambiente, sistemas fora do equilíbrio termodinâmico, sistemas com alta performance, memória, enfim, tudo isso vai estar associado à vida, capacidade de autorreplicação. O problema é, para uma procura prática, o que nós buscamos? Que tipo de sistema é a vida e qual é o meio que ela está inserida? Tá? Será que a gente vai encontrar isso em água pura? Em sistemas complexos como cristais líquidos, em plasmas? Temos hipóteses conservativas, ou seja, sistema químico. A nossa vida, pelo menos aqui na Terra que nós conhecemos, a principal backbone, o esqueleto molecular, é carbono. Mas, curiosamente, no planeta Terra tem muito silício. E o carbono, muito da explicação fisicoquímica é que talvez a estrutura viva use o carbono forma 4 ligações covalentes. Mas engraçado que nós temos silício abundante no planeta Terra, e o silício também forma 4 ligações. Porque a vida aqui na Terra é baseada no carbono e não no silício. Será que
em algum outro planeta, poderíamos ter vida baseada no silício? Será que as condições físico-químicas daquele meio poderiam desenvolver seres vivos com cadeias de silício ao invés de carbono? Ou seja, são questões que a astrobiologia levanta. E tem muito trabalho nessa área. Por exemplo, aqui um artigo que é Definindo Vida. Tá? Aqui nós temos um artigo pesquisador bastante respeitado. Outros artigos, astrobiologia, o estudo da vida no universo, como que é da distribuição disso. Outros artigos a respeito da definição de vida. Ou seja, a astrobiologia vem pesquisando muito, mas antes precisamos entender o que é vida. E muita gente fala, olha, mas vida parece ser algo óbvio. Uma criança sabe muitas vezes diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. Qual a diferença entre eles? Qualquer um sabe que uma montanha é uma rocha. E uma rocha não é viva. Uma plantação formada por flores é viva. Então, isso é vivo, isso não é vivo. Bom, mas nós estamos olhando de uma escala muito distante. Vamos dar um zoom, vamos ampliar esses dois e vamos ver aonde que a diferença começa a se aproximar. Olha aqui. Se eu der um zoom nas plantas, ampliar, eu vou ver células, que é característica só de seres vivos. Nas rochas, eu vou ver lâminas de camadas, estratos, são totalmente diferentes. Rocha e flor são diferentes. Mas se eu ampliar mais, as células têm várias estruturas internas, vacúolo, diversas organelas, aqui mitocôndria, complexo de Golgi e tal. Se eu der um zoom naqueles estratos, eu vou ver diversas camadas de estruturas rochosas dentro daqueles estratos. Eu vejo, numa forma ampliada, irregularidades das estruturas daqueles estratos. São diferentes. Um é vivo, o outro não é. Mas se eu der um zoom maior, por exemplo, chegar numa organela, ainda é um ser vivo, tem característica viva, mas se eu der um zoom na rocha, eu vou encontrar minerais, que não é vivo. Se eu ampliar mais ainda, eu vou encontrar naquele ser que era vivo, macromoléculas biológicas com esqueleto de carbono, como um DNA. Se eu der um zoom naqueles minerais, eu vou encontrar cristais. Cristais, muitas vezes, de ferro, cristais de diversos outros minerais. São estruturas diferentes. Ou seja, a gente vê que o vivo do não vivo, estruturalmente, são diferentes. Mas se eu der mais um zoom, eu vou ver que, basicamente, o ser vivo é formado de carbono. E o ser não vivo, de silício, para o caso da montanha aqui. E se eu der um zoom maior? Átomos de carbono ou átomos de silício? Poxa, agora não tem diferença. Se eu der ampliar mais, os átomos de carbono são formados de prótons, nêutrons, elétrons. Os átomos de silício são formados de prótons, nêutrons, elétrons. Ou seja, da interação dessas partículas subatômicas para formar o átomo e eles combinarem moléculas, a partir daí tem um salto estrutural que vai fazer diferença entre vivo e não vivo. E essa é uma questão que nos faz pensar. Qual é o limite entre o vivo e o não vivo? Bom, os seres vivos, eles apresentam variedades, e temos muitas. Então aqui, vou apresentar rapidamente algumas variedades que vocês estão habituados a ver, diferentes tipos de plantas. Olha, cão, mesma espécie, porém, olha a variedade. Você tem, olha nessa figura, um cão pequenininho e um gigante. Você tem desde um chihuahua pequenininho a um fila brasileiro, um cão gigante. Então, alguns animais que talvez possam ser até confundidos com extraterrestres, mas são seres vivos terrestres. Olha aí. Temos uma variabilidade muito grande. Olha esses. Tudo isso são seres vivos terrestres.
Temos muitos. Alguns animais de regiões abissais do oceano são assustadores. Então veja como a vida sofre uma variabilidade. Seres microscópicos, tá? Então, quais são as características dos seres vivos, ou melhor dizendo, qual a característica da vida? Ela está associada à adaptação, a uma resposta imediata a estímulos no meio. O ser vivo responde a estímulos no meio, diretamente. Que é uma drósera, não sei bem se é uma drósera, mas é uma planta carnívora, e aqui um inseto pousa. Nós temos seres microscópicos de diversos tipos, tem alguns protozoários, como Trypanosoma cruzi, tá? Radiolarians, tá? Alguns flagelatos, e temos estruturas exóticas, como o vírus, em época de Covid-19, e, abrindo um parênteses aqui, já que falamos em Covid-19, é importante dizer que devemos levar essa doença muito a sério. Isso é muito importante. Lavar bem as mãos, usar álcool sempre, ficar em casa. Se não precisar sair, se não tiver necessidade, fique em casa. Porque vírus é algo que muitas vezes tapeia todo o nosso sistema imunológico. E ele faz isso com muita maestria. Então temos que tomar cuidado. Aqui temos o vírus bacteriófago. Aqui temos uma microfotografia eletrônica onde a gente vê esse vírus. Mas, curiosamente, vírus não é um ser vivo, não pode ser categorizado como um ser vivo diretamente. Fora do corpo, ou melhor dizendo, fora de um ser vivo, um vírus, ele tem uma estrutura com uma capa aqui chamada capsídeo, onde no interior desse capsídeo ele tem o material genético dele. Mas um vírus aqui no chão, ele não tem característica de ser vivo. Mas, curiosamente, quando ele entra em contato com uma célula, ele passa a ter característica de ser vivo. Então, é um ser bastante exótico, que transita, talvez, do não vivo para o vivo. E estudos em profundeza. Não, tem outro está carregado. Só um momento. Vou trocar o microfone. Ok, obrigado. Temos estudos da profundeza, as profundezas do mar, faz com que a gente encontre também diversidade de micro-organismos vivendo em regiões bastante inóspitas, regiões complicadas. Aqui, por exemplo, no Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos, nessas fontes termais, estromatólitos, que são estruturas na qual nós encontramos microfósseis. Aqui encontramos microfósseis de seres parecidos com bactérias, datados de 3,4 bilhões de anos atrás. E se isso tem uma característica de ser vivo, então a gente pode falar que pelo menos a vida surge na Terra 3,4 bilhões de anos atrás. Essa aqui é uma publicação da revista Nature de 2002. Bom, a gente busca entender essa vida nesses ambientes inóspitos. Seres que vivem nessas condições, em condições extremas, a gente chama de seres extremófilos. O que são seres extremófilos? Bom, o que são esses seres extremófilos? São seres que vivem nessas condições, ambientes de ambiente extremo, em questões de pH extremo, que está muito baixo, pH ácido, um meio extremamente ácido, um meio extremamente básico, em regiões de extremos de temperatura, como temperaturas acima de 100 graus Celsius ou abaixo de menos 20, menos 30. Então, em meios com ambiente totalmente sem oxigênio. Então, a gente encontra esses seres aqui.
os seres extremófilos. Você encontra na faixa de menos 15 graus Celsius a 230 graus Celsius. Como é que um ser vivo pode suportar uma temperatura de 230 graus Celsius? Claro que do ponto de vista biofísico, a gente entende que na superfície de membrana desses seres, muitos são bactérias, tem um tipo de ligação química chamado ponte de sulfeto, que é extremamente energético. Então, para romper isso é difícil. Mas é curioso que ele se adapte a esse meio, que vive entre pH próximo de 0 e próximo de 12, ou seja, nesse intervalo, pressões que vão de 0 a 1.200 atmosferas, ambientes totalmente sem oxigênios, tá? Ambientes que podem ficar dormentes aí por milhões de anos, seres que podem passar 2 anos e meio no espaço com uma temperatura de 20 Kelvin, tá? E assim por diante. Então, os astrobiólogos desenvolvem todo um trabalho vinculado à área de microbiologia para estudar esses seres. Então, em fontes hidrotermais, aqui uma bactéria termófila, tá? Em geysers e vulcões, tá? E por aí vai. Então, temos uma faixa de temperatura muito grande. Então, os limites aqui. E vários, não são só bactérias, fungos também são encontrados. Limite de pH. Então, aqui, olha, seres vivos que vivem próximo de pH 0. Tá? Outros que vivem acima de pH 10. Para quem conhece um pouco de química básica, pH 0 é ultra ácido. Acima de 10 é ultra básico. Para aquela pessoa que não tem essa vivência, um ser que vive num pH ácido desse, é como se ele vivesse num ambiente pior do que aquele ácido de lavar pedra de piscina. E um ser que vive num ambiente como esse, é como se ele vivesse num ambiente pior que soda cáustica. E ele vive e sobrevive a isso. Então, a vida é muito diversa. A gente, hoje, tem toda uma classificação dos seres vivos. Nós temos o domínio da bactéria, árquea e eucária. Bactéria, árquea e eucária a gente divide em reino, planta e fungo, animalia e protista. Todos devem vir de um ancestral comum. Aqui, numa árvore filogenética, aqui, ó, uma evolução, o reino, o domínio bactéria, o domínio árquea e o eucária. Aqui vai ter todos os animais que nós conhecemos. Os animais equivalem apenas à pontinha de todos esses seres que estão aqui. E muitos desses seres são hipertermófilos, vivem em condições de extremo ambiente. E curiosamente, esses são microscópicos, como bactérias. E essas bactérias ocupam 90% de toda a biomassa da Terra. Se a gente fosse pegar a massa de todos os seres vivos, 90% são dessas bactérias aqui. Os animais vivem apenas aqui na pontinha. Bom, por enquanto nós falamos o que é astrobiologia, falamos da dificuldade que é definir vida, falamos da relação entre astrobiologia e ufologia, falamos dessa investigação ufológica, voltamos e começamos a falar de seres vivos e não vivos e das condições fisicoquímicas dos domínios árqueo, do domínio bactéria e eucária. E dentro disso, a gente, a partir de agora, vamos falar dos processos físico-químicos e como que a vida se diversifica. Por enquanto, vamos dar uma pausa, 5 minutinhos, é rápida, dá tempo de você ir lá, faz um xixi, volta e, dentro de instantes, estamos de volta para continuar com a palestra. Logo que voltar na palestra, se tiver algumas perguntas, eu já começo respondendo essas perguntas e a gente retorna, ok? Vejo vocês em 5 minutinhos. Até lá.